Senhoras e senhores, estamos começando agora mais um Café com Pivete, o nosso programa semanal para que a gente fale muito a respeito de varejo, de empreendedorismo, que palavra difícil, hein? E de pessoas, gente que faz a coisa acontecer. E por falar nisso, trouxemos hoje um convidado muito especial. Mas antes de eu apresentar esse convidado, eu quero te pedir para já seguir o nosso canal no YouTube e no Spotify. Coloca aquele joinha e vamos fazer acontecer. Podemos? Podemos, ó. E hoje o papo é com um cara que conhece o Rio de Janeiro de verdade. Isso mesmo, das ruas, dos bairros e principalmente das pessoas que fazem essa cidade maravilhosa acontecer. Rafael Aloysio Freitas, dentista de formação e gestor público por vocação. Vocação e votação. Também, óbvio. Afinal, está no 4º mandato. Isso. Esse último mandato com mais de 41 mil votos, praticamente dobrou a sua média. Isso não aí. É isso, Mel? E o quinto vereador mais votado da cidade Do Rio maravilhosa. 2024, não exato. é? Exatamente isso. Muito bom. Obrigado aí pelo convite. Uma honra participar com você, André, e você, Mel, desse bate-papo. Sempre falando de empreendedorismo, desenvolvimento econômico e de como que as relações políticas podem ajudar, né, na atratividade dos empreendedores em relação à nossa cidade do Rio de Janeiro. Exatamente isso. E hoje, Rafael, a gente quer te conhecer como pessoa. O que te move, o cara por trás do cargo, os seus sonhos, os seus valores. É sobre isso que a gente quer falar. Exatamente isso. É a gente tirar um pouquinho a história da política e falar da pessoa por trás dessa história bacana e respeitada por todos os cariocas. Tá, obrigado. Bom, vamos lá. Eu estou no 4º mandato, como você falou, mas quando a gente inicia, né, lá atrás, a gente vai tentando ver assim, um filmezinho de lembrar o que era. Eu comecei por causa do meu pai. Meu pai era médico, né, por isso que eu fiz até odontologia, para ficar parecido ali na saúde. E já o tinha como exemplo, né, de vida ali para mim. E ele entrou na política, né, um pouco sem querer, e depois se firmou e ficou 5 mandatos na política, na Câmara do Rio, como vereador. Teve um período que ele ficou como presidente da Câmara, inclusive nesse período ele foi considerado o vereador mais relevante daquele período da legislatura. E eu fui acompanhando ali um pouco da trajetória dele no 3º mandato dele, do 3º para o 4º. Então participei de uma eleição, eu tinha formação ali de odontologia, tinha o meu consultório. E num determinado momento eu comecei a conciliar as atividades do consultório com o apoio ali ao trabalho dele. Ele foi me envolvendo. E fui gostando de você lidar com pessoas, você lidar com a dificuldade do dia a dia, você ir em várias partes da cidade, cada uma tem as suas particularidades, né? Os seus problemas, e vê-lo buscando soluções para resolver esses problemas, achei uma coisa que tinha muito a ver ali. E aí, quando foi em 2005, isso estou falando de 20 anos atrás, o César Maia tinha sido reeleito para mais um mandato dele. E ele já era um cara conhecido por tentar pegar jovens, né, valores assim que poderiam ter um potencial para lançar. E ele falou pro meu pai, falei, bota o Rafael lá na subprefeitura do Meia, porque pra gente ver como é que ele vai se desenvolver ali. E aí teve essa história, o César Maia que fez esse convite, e ali eu topei. E falei, acho que eu vou fazer o meu teste, vou dar um tempo no consultório, vou ver se alugo ele por um ano, vamos ver se vai dar certo, porque se não der certo, depois eu volto. E ali eu coloquei meu consultório para alugar. E aí logo, assim, não demorou muito, um casal foi lá ver. E falaram, gostamos muito do teu consultório, a gente quer sim, só que a gente vai te fazer uma proposta diferente. A gente não quer alugar não, quero comprar tudo que está aqui. Eu falei, não, tudo, equipamento, sala, tudo que você tem aí, eu quero comprar e estou fazendo essa proposta para você. E aí eu falei, deixa eu pensar, porque, né... Aí, olha Deus agindo, né? Fui em casa, eu morava com meus pais, eu falei, pai, tá acontecendo isso, eu tive essa proposta aqui. Ele falou, eu particularmente não faria, mas cabeça é tua, você vai ter que escolher o que você vai seguir. Eu falei, não vou nem comentar com a minha mãe, que senão vai dizer que eu tô louco. E realmente, aí no dia seguinte eu liguei pro casal e falei, vou topar a proposta sim, tudo bem. Se não der certo, depois eu podia recomeçar, né, de novo. Agora, nessa hora, Rafael, você já
já tinha sentido o gosto de servir, Sim. né? E como foi essa tua decisão? Foi uma decisão vinda de dentro do coração? Foi de coração mesmo, não foi decisão lógica, né? O lógico falaria para eu não fazer. Sim. E não, só que eu fiz, né? Arrisquei, né? Nesse sentido. E ali comecei a me dedicar 100% do tempo à política, sim. A função de subprefeito, ali você fica numa ponta onde você lida coordenando os órgãos de ponta, Tá. desde o órgão que tapa o buraco da rua, que acende a lâmpada, que poda a árvore, que reforma a pracinha, até as ações conjuntas com os empreendedores e comerciantes locais. Então, ali onde a gente atuava, a Dias da Cruz, por exemplo, é uma rua que é bem conhecida pelo seu centro comercial. Então, o que a gente teve de trabalho ali, que eu lembro naquele ano? Ordenar a questão dos ambulantes com os comerciantes, e tentar promover algumas ações para que a gente levantasse a bola do comércio de rua, né? E eu lembro que nos natais que eu fiquei ali de frente da subprefeitura, a gente promoveu algumas ações assim, aqui tem uma dificuldade de estacionamento, então ao longo do mês de dezembro, uma das pistas da Dias da Cruz na ida, a outra na volta, pode estacionar ao longo da pista. As pessoas não estão acostumadas, mas aí eu ficava lá com a minha equipe, não, vem cá, pode estacionar aqui, não, faz assim, não, a gente está fazendo isso porque é uma ação para valorizar o comércio, por aí vai. Então a gente foi... Ou seja, sempre agindo com empatia, né? Se colocando... Tentar ajudar, né? Chega no momento... no lugar das pessoas. No momento do Natal. E então foi assim. E você é muito reconhecido mesmo por essa atuação junto ao comércio da cidade. De onde veio isso? De onde veio essa conexão? Isso foi acho que de entender mesmo assim, a dificuldade, né? A gente mora num país que sabidamente, que os comerciantes, de uma forma geral, falam. A gente paga muito imposto, a gente... entrega bastante, gera muito emprego, gera renda, mas também a gente é muito cobrado, né? Muito imposto, muito problema, muita burocracia para você, às vezes, investir num negócio. Você tem que tirar um alvará e você é fiscalizado por vigilância sanitária, por vários órgãos, por ICMS, não sei o quê. Então você tem os impostos municipais, estaduais, federais, que você está pagando tudo ao mesmo tempo. E então você empreender numa cidade que não é fácil, né? Você já tem que ser um herói. Sim. E é muito fácil, antigamente a gente via os discursos, né, sempre, coitadinho, tem que ver ao lado só de quem tem mais dificuldade. Não, tem que ver os dois lados, uma coisa não exclui a outra. Não, até porque se você não tiver empregador, você não tem empregado. Exatamente. Né? E os comerciantes, os empresários do Brasil, na verdade, eles são heróis, porque tem tudo para dar errado, e as pessoas lutam, brigam pelo seu objetivo e às vezes tomam pancada de tudo quanto é jeito. Inclusive, acho que a base que nasceu esse programa foi exatamente para que a gente desse voz a muitos e muitos comerciantes, varejistas, empreendedores que às vezes não são ouvidos pelo país. O país é um país maravilhoso, a cidade, é indiscutível que a cidade é maravilhosa, o Brasil é muito bom de se viver e de se empreender, mas a gente precisa ter uma coisa que eu vejo muito em você, e assim, a gente sempre comenta, a empatia que você tem de se colocar no lugar dos outros. E, Rafael, do fundo do coração, isso é para poucos. E é por isso que eu fiz questão de te chamar aqui, porque, assim, independente de conhecer o Rafael Freitas, eu conheço o trabalho que você faz. E isso é uma coisa brilhante. Você está de parabéns, cara. O meu início, quando eu montei meu consultório, depois eu fiquei lembrando do que aconteceu e já me ajudou no momento que a gente aprovou uma lei na Câmara mudando, fazendo uma mudança na lógica de você abrir o seu negócio. Por exemplo, para você abrir um consultório dentário, como foi o meu caso, a vigilância sanitária você precisa cumprir os requisitos sanitários. Mas na minha época que eu abria, eu tinha que dar a entrada no papel, esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses os fiscais irem lá fazer a visita, para depois dessa visita saber se estava tudo certinho, para me dar o ok, e aí eu consegui meu alvará, né? Aí se naquela primeira visita não tivesse tudo ok, você tinha que cumprir a exigência, demorava mais 1 mês, aí depois você... Então tinha gente que demorava 6 meses para abrir o negócio aqui no Rio. Já aconteceu comigo. Né? Já lá aconteceu atrás. comigo, exatamente. E uma das leis que a gente aprovou na Câmara com o Código Sanitário do Rio atualizado, a gente inverteu. Hoje qualquer empreendedor, ele abre o negócio com o sistema autodeclaração. Eu tenho isso. Você dá a entrada, você já tem o teu alvará pronto.
E aí você fica passível de ser fiscalizado. Aí se não tiver certo, vão lá, ó, você tem que cumprir esses requisitos para você estar tudo certinho, te dá um prazo, aí você vai mantendo. Então a gente inverteu essa lógica, né, com uma lei que a gente aprovou, já dentro de um sistema que eu olhei, pô, isso aqui não pode, eu não posso demorar 6 meses para abrir um consultório. Entendendo a partir da dor, né? Tudo E ali no caso foi a minha própria dor, exatamente. né? Agora, Então, por falar em dor, Rafael, tem uma história que eu ouvi contar, também muito boa tua, que é a história do churrasquinho. sim, essa galera que vende churrasquinho, né, na rua, Exatamente. tudo. A gente tinha uma lei em vigor que tratava dos ambulantes. Então, qualquer ambulante, um camelô, o que ele pode vender, quais são as mercadorias e os produtos que são autorizados a ser vendidos e uma regra definindo onde que os camelôs podem ter as suas licenças. Chama de licença, mas é uma taxa que você paga anual ao município. E aí você tenta conciliar com o comércio estabelecido, que paga também os impostos, né? Então você tenta tirar ali dos corredores principais e tal. E aí é aquela história, às vezes a cidade ela tem uma cultura que começa, poxa, o churrasquinho de rua começou a ser montado em várias partes da cidade e as pessoas tinham suas carrocinhas, mas não tinham a licença porque não existia uma lei que desse essa regra. E só que já era uma atividade que estava estabelecida, né? E ali, um dia, eu estava no meu prédio com os amigos, vizinhos, né? Vamos dizer assim, uma sexta-feira, 10 horas da noite, todo mundo no bar tomando cerveja no prédio. Camiseta, short e chinelo. E recebo uma ligação do senhor que tinha a carrocinha de churrasco na esquina do condomínio. Eu atendi. Tá me ligando 10 horas da noite, deve ser alguma coisa importante. Ele falou, não, Rafael, poxa, o pessoal da Secretaria de Ordem Pública tá aqui, tá querendo levar minha carrocinha, levar tudo. Então, do jeito que eu tava com o copo na mão, desci correndo as escadas para tentar ir lá, conversar com o pessoal, entendendo que não é uma atividade regulada, mas que tivesse o bom senso de pelo menos não carregar os produtos, a mercadoria e os equipamentos, né, do seu Cardoso, que era o senhorzinho que estava ali. E ali o pessoal entendeu, não carregou. Pediu para ele parar, né, não vender mais e ficou. E dali já bateu o estalo. Falei, a gente precisa ter uma regulação para isso. Perfeito. Né? E logo depois, na Câmara, eu apresentei um projeto criando umas regras para estabelecer a atividade econômica de churrasquinho para que essas pessoas tivessem a licença correta de churrasquinho. E ali foi tudo costurado junto com a vigilância sanitária, porque a pessoa faz um cursinho ali de manipulação de alimentos para ela ter a chancela de que ela pode ter o alvará do churrasquinho dela. Essa história que você está contando é muito legal para as pessoas entenderem o que tem por trás da política que ninguém mostra. Tem um lado bom também, né? Não é só o lado ruim. É né? lógico, porque o lado ruim fica aparecendo o tempo todo. Todo o tempo na TV, na mídia. Mas o trabalho do dia a dia, né? Essa história de ter praticamente dobrado o voto não é por acaso. É uma construção de anos e anos de trabalho. Não é à toa que são 4 eleições consecutivas, né, Rafael? E só um minutinho. A pessoa que se preocupa em atender o telefone numa sexta-feira à noite, não é por acaso. Que se torna acessível ao programa. Aí a gente costuma dizer que você tem os níveis, né, dos parlamentares. Você tem vereador, deputado estadual, federal, senador, governador, prefeito, presidente. O vereador acaba sendo a infantaria, né, a linha de frente. O primeiro que vem, geralmente, faz contato com a gente, né, que a gente está mais próximo ali na rua, no dia a dia. E é obrigação nossa entender a dinâmica, seja dos bairros, mas também entender o conceito maior de cidade. Cada nível tem as suas atribuições, né? Então, por exemplo, o Estado, você lida muito com a segurança pública, você tem as questões relativas a saneamento com águas do rio, com gás, né? Você tem as atribuições do Estado, as do âmbito federal, se você quiser mexer em alguma coisa de Código Penal é no âmbito federal, né? Código de Processo Penal, Código Civil. O município, a gente regula muito as questões relativas ao uso e ocupação do solo urbano. Então, o que se pode construir aonde, quais atividades são permitidas em que parte de cada bairro, o que é serviço, onde que é mais comércio, onde que tem indústria, onde que é só residencial, onde que é misto. Perfeito. Então, esse tipo de legislação que cabe ao legislador municipal também conhecer para saber fazer. Aliás, hoje em dia vocês estão tendo um trabalho enorme no centro do Rio, né? E de que forma vocês estão olhando para o centro e quais as atividades de fato, quais os modelos de negócio que vocês estão implementando no centro do Rio hoje? O centro ele ficou muito acabado e detonado ao longo dos últimos anos e com a pandemia isso, né, assim, se tornou muito evidente.
Eu até brincava falando que naquele período parecia aquela série do The Walking Dead, né? Ficava aquela galera de rua, igual um monte de zumbi ali na rua e mais ninguém. Aliás, não te cortando, mas já te falando uma coisa que é importante, isso é uma característica das grandes cidades do mundo, não necessariamente do Rio de Janeiro. Então, esse movimento que aconteceu no Rio, pós-pandemia, também se agravou, mas é um negócio que você roda várias grandes cidades do mundo. Você vai ao centro de São Paulo, por exemplo, terrível, né? Mas vocês estão trabalhando para isso de que forma? A gente precisava fazer o quê? Construir um arcabouço legal, uma série de leis que fossem interessantes para que os investidores privados pudessem acreditar que o centro tinha chance de ser tanto lucrativo quanto ser recuperado. Perfeito. Né? O investidor privado, ele não vai só porque ele poxa, não, vou ali porque vocês estão falando que é legal. Não, eu quero olhar também uma oportunidade. E aí é nosso papel entender que dinâmica que a gente pode construir com projetos e leis para fazer isso acontecer de verdade. Então a gente fez algumas leis com o nome de Reviver Centro, né, junto com o prefeito, que em tese, sim, algumas das questões. A gente mudou, antes o centro ele era exclusivamente comercial. Então, o que a gente fez? Como que a gente incentiva a mistura dos usos comercial com o residencial? Para você botar um residencial no centro, você tem que ter algum incentivo. Eu não vou do nada subir um prédio lá, né, com 1.000 apartamentos, como a Cury está fazendo no Porto Maravilha. Por que começaram a subir esses empreendimentos? Porque a gente, por lei, criou facilidade para isso. Então, a gente chama de transferência do potencial construtivo, a transferência do direito de construir. Cada empreendedor que vai construir no centro do Rio um prédio novo, você tem a possibilidade de ganhar mais direito de construir em algumas outras partes novas da cidade também, Perfeito. Tipo Zona Sul. Zona Sul, Barra da Tijuca, por aí vai. Então você faz essa compensação. Então ele vai construir aqui e vai ganhar de lá também, podendo ampliar ou construir alguma outra coisa lá. A gente fez uma lei para facilitar o que a gente chama de reconversão ou retrofit de prédios comerciais para que eles virassem residenciais ou mistos. Perfeito. Misto para fazer a parte comercial para ter os dois. Eu, inclusive, estive no centro semana passada e vi que começou a acontecer isso de fato. Então, as pessoas que constroem esse movimento no centro, né, esses residenciais ou os mistos, tem um tempo que eles não vão pagar o IPTU e tem um tempo que não vão pagar o ITBI. E depois de 3 anos ou 5 anos você vai ter um desconto ainda no IPTU e no ITBI, ou seja, durante um prazo você vai ou não vai pagar nada ou vai ter um desconto, além de você ter um potencial de construção em outra parte nobre da cidade. Perfeito. Então a gente fez tanto no aspecto urbanístico, né, de dar essas possibilidades de ganho para os empreendedores, quanto no aspecto tributário de você aliviar um pouco da carga tributária em relação a isso. Além disso, a gente mudou a lei de zoneamento, permitindo mais serviços, mais atividades comerciais, aquelas de bairro mesmo, para que o centro da cidade possa receber. Então, se você está subindo um prédio residencial ou misto, é natural que alguém olhe ali, ali precisa de uma padaria, ali precisa de um açougue, ali precisa de uma lojinha ali de roupa, né? E assim vai. De uma first class. De uma first class, né? Afinal, eu tenho que fazer meu jabazinho, né? Já fica aqui a dica, que no Porto Maravilha tem subido prédios com 500 apartamentos, com 600 apartamentos, 1.000 apartamentos. Então, sem contar a localização, né? Metrô na porta, no meio para todos os lugares. É um lugar que vai se tornar fantástico. É só questão de tempo. É só entender que não é de um dia para o outro, não é no estalar de dedos. Mas essas alterações legais por lei que a gente promove e faz, é o que a gente busca para fazer a cidade novamente o centro se tornar pujante, né? Se tornar novamente um centro digno, tanto para quem vai morar quanto para quem vai investir ou para o turista que está chegando. Não, e o gostoso disso é o seguinte, né? Você mora ali, desce no bar e tem cerveja. Agora, e por falar em cerveja, Rafael? Um dos grandes projetos do centro é a Rua da Cerveja, né? Essa história que a gente queria ouvir também tua. De onde veio essa ideia? Eu gosto muito de tomar minha cerveja, especialmente as artesanais. Então, isso já aprendi com alguns amigos, eu fui gostando ali de degustar e tudo, e comecei a ver que foi também um setor que cresceu muito nos últimos anos. E várias cervejarias começaram a se estabelecer, não na cidade do Rio, mas Niterói já tem bastante, região serrana tem bastante, outras partes do estado do Rio, outros municípios, eu percebi que eles começaram a flexibilizar a legislação e facilitar a ida dessas cervejarias para lá.
Assim como a gente fez no centro do Rio, né? Opa, então, eu fiquei pensando, o que a gente pode fazer para começar a trazer para cá? Que aí eu soube de casos também de quem tentou montar sua cervejaria aqui, aí os requisitos legais quais eram? A mesma de uma Ambev montar uma mega indústria. E aí o impacto da Ambev é isso, e o da cervejaria é isso. Eu falei, tá errado, preciso mudar a lei. E aí eu fiz uma lei para melhorar essa situação do zoneamento dos requisitos para quem quisesse montar as cervejarias artesanais aqui. Então essa lei foi aprovada por mim na Câmara. E eu tive uma ideia que eu passei para o prefeito na época, porque você tem aqui a cidade das artes, você tem a cidade do samba, vamos construir a cidade da cerveja. Monta uma série de fábricas das cervejarias artesanais, com bares e tudo, e você vai ter ali um ponte turístico, né? Se for no centro do Rio, melhor, já que já está se fazendo esse movimento. E eu tinha sugerido a Estação Leopoldina, que é o terreno da União que estava abandonado, mas aí eles tiveram outra ideia para a Estação Leopoldina, que foi fazer o barracão das escolas de samba da Série Ouro com mais construções atrás. E aí um dia o Chicão Bulhões, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele me chama e fala, Rafael, adaptando a ideia que você teve, a gente tem uma solução aqui para fazer algo um pouco menor, mas que pode ser bacana, que é a Rua da Cerveja. Como que é isso? Vamos pegar a Rua da Carioca, que tem vários imóveis fechados, a gente facilita, né, dá um incentivo, subsídio mesmo, para que alguns montem suas cervejarias com bares ali, cria uma regra, e a gente volta a ocupar a Rua da Carioca, que também era um importante corredor ali do centro. Eu falei, ótimo, bacana, vamos construir isso. A gente foi construindo ali as regras, fez o chamamento, algumas apareceram apostando que podia dar certo. Então ali tem até hoje subsídio mesmo da prefeitura durante os 5 anos, deu um dinheiro para ajudar nas obras iniciais, a prefeitura dá um dinheiro mensalmente para ajudar nas despesas. Fantástico, né? Que história. Então, e algumas começaram a montar ali. E está dando certo, tanto que agora a própria prefeitura vai fazer obra na Rua da Carioca. Ela vai mudar o perfil dela, que hoje você tem 3 pistas de carro ali, de veículo, né, de rolamento. E as calçadas mais estreitas. Sim. Então, ali vai passar a ter 2 pistas só de veículos e cada lado da calçada vai aumentar 1,5 m. Então, vai ter uma obra de urbanização, de revitalização. E com isso, cervejarias que inicialmente não apostaram ou não foram se colocar ali para abrir o seu negócio ali, já começavam a procurar a gente, a prefeitura falando, pô, agora eu quero abrir. Então, a ideia é que abra um segundo edital agora, a gente está em conversa lá com o secretário atual, para que até o final do ano esse edital saia e mais cervejarias montem ali, porque tem mais imóveis vazios ainda. Sem dúvida. E você que não gosta de política, você que é empreendedor e não gosta de política, assim como a Mel, antes de começar o programa, falou política, vocês estão vendo como é importante a política no dia a dia das pessoas. Melzinha, tá mudando de opinião, Mel? Muito, muito. Quando eu soube do convidado, eu falei, gente, eu não tenho base nenhuma para conversar sobre política. E aí, entendendo coisas básicas, que você vai vendo realmente a importância do nosso dia. Porque eu tô muito no mundo dos negócios e hoje faz muito sentido todas as leis, todos os incentivos. E uma decisão política mal feita pode atrapalhar vocês todos. Exatamente isso. Né? E a gente falou muito sobre empatia. Tem outra história muito legal também, da pandemia. Né? Isso é verdade. Dos ovos de Páscoa. Para você ter ideia, Rafael, esse meu amigo, todas as vezes, eu tomo café lá diariamente. Diariamente, na lá no lojinha dele, Downtown. no Downtown, né? Isso, lá no Downtown. Eu tomo café lá diariamente. Todas as vezes que eu tomo café, eu falo com o Vinícius, manda um abraço pro Rafael. Que bom. Todas as vezes. Que história bacana. Que ali, na verdade, você, através de uma atitude tua, você salvou a Páscoa não só dele, como de vários e vários empreendedores que, com aquela atitude, eles conseguiram salvar aquela época que ia ser um desastre total para eles. Eu lembro que em 2020 foi aquilo tudo fechado. Entra 2021, já era o meu 3º mandato. E teve algum momento que teve o fechamento de novo do comércio, né? De várias regras restringindo o comércio. Não essenciais. E aí eu lembro que estava chegando aquele mês de abril, né? E aí você, André, e o Guerreiro, nosso amigo... Exatamente. Vieram falar comigo, olha, a gente está com problema porque as lojas de chocolate, Cacau Show, Copenhague, todas as outras ali, elas estão com problema, né? Não podem vender, estocaram um monte e agora a Páscoa está chegando. E imagina o seguinte,
essas lojas, às vezes 60% da venda do ano é nesse período. É onde garante o ano, né? É onde garante o ano. Olha o desespero dessas pessoas que não poderiam ter. E aí entra o nosso trabalho, assim, política não é só você fazer lei, né? É só você fiscalizar o dinheiro. É o trabalho de articulação que a gente busca, entendendo o problema na ponta, para a gente tentar resolver por cima com quem tem a caneta e decide, né? E ali, até o presidente da Câmara, o Carlos Caiado, foi muito importante junto comigo naquela época, para a gente conseguir sensibilizar o prefeito, para que ele abrisse essa exceção para as lojas que vendiam, né, chocolate, para que naquele período pudessem vender os seus produtos. Com algumas regras e tudo, mas que iam conseguir pelo menos botar para frente o estoque deles. E ali eu como chocolate de graça lá até hoje. Eu lembro que foi uma coisa bacana que a gente fez uma reunião online com o grupo, né? Na época tinha muita dessa coisa da reunião online, não era nem presencial ainda, né? Então online, e aí uma galera entrou e tudo. E a gente conseguiu reverter aquela posição especificamente para as lojas de chocolate, para que pelo menos tivesse a Páscoa e o ano mais menos sufocante. Verdade. Né? Foi bacana essa história. E Rafael, você é muito conhecido por manter uma rotina agitada, trabalho, família, treino, igreja. Conta pra gente, como é que você consegue conciliar isso tudo? Porque a gente tá aqui com uma pessoa que é uma referência em disciplina. É tudo disciplina, disciplina, disciplina. Eu sou doentinho da cabeça, doente da cabeça com isso. Sempre tive. E percebo que o teu dia parece que tem 50 horas. Como é que você consegue ser um cara tão disciplinado a ponto de entregar tanta coisa da forma com que você entrega? Bom. Mesmo exercendo esse papel de liderança e passando tanta serenidade, tanta tranquilidade. Você usou a palavra certa, o André, e você, né, Mel, disciplina. E você seguir isso como um mantra de vida mesmo. Então, desde 2020 para cá, principalmente, né? Eu era uma pessoa que era mais da noite do que do dia. Não da noite, mas eu dormia mais tarde e não acordava tão cedinho. Tá. Eu dormia 2 da manhã para acordar às 8. Era assim. E no ano da pandemia eu mudei. E coincidiu com o fato de meu filho mudar também o turno do colégio. Meu filho estudava à tarde e foi mudar para a parte da manhã. E ali eu falei, então vamos mudar um pouco a rotina, né? E desde aquele período, falando de 5 anos pra cá, foi quando hoje eu durmo 10 da noite pra acordar às 5:30 da manhã, né? Então eu consigo dormir. Sim. Né? Se eu olhar, botar na conta aí, dá mais de 7 horas de sono por dia. É a mesma conta que eu faço. Né? Então, durmo 10 da noite pra acordar às 5:30 da manhã e já acordo, faço de manhã toda a parte de café e tudo, acordo meu filho, levo ele pro colégio todos os dias. Sou eu mesmo que levo ele. Todos os dias. Então já aproveita esse período que eu deixo ele 10 para 7 no colégio e 7 da manhã já faço algum treino, né? Academia. Sim. 40, 45 minutos. Quando não é academia, meus treininhos de tênis, né? Esporte é importante, a gente gosta. Demais da conta. Aliás, o dia que eu não treino, o meu dia fica cinza. Nossa Senhora. Não, eu não treino todo dia não. 3 vezes por semana eu tô nessa. Né? Mas acordo cedo todos os dias e sigo minha rotina. Então é disciplina. E ali eu sou muito chato, e meus assessores e quem trabalha comigo sabe disso, com o horário. Regradinho. Ele também. Se a minha agenda tá marcada assim, reunião às 10 horas. E eu tô aprendendo eu vou estar às 10 horas. Né? No início, o meu pai tinha uma dificuldade com o horário. Então, quando marcava com ele às 10, ele chegava às 10:30, 15 para as 11. Então, quando ele saiu e eu entrei no mandato, no início as pessoas marcavam comigo às 10 achando que eu ia chegar às 11. Aí, quando eu chegava às 10, mas tu já tá aqui? Você não marcou às 10? Não, mas teu pai atrasava e tal. Eu falei, não, vai marcar comigo, tem que ser. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu assumi o meu mandato, vem cá, minha secretária, isso. Aí a gente começou a ter essa disciplina com o horário. Então, meu dia, ele é muito regrado, né? Eu até brinco que tem assim, esposas, né, de amigos e assessores de outros até que falam assim, não, se você tá com o Rafael, eu tô mais tranquilo, porque eu sei que você não vai chegar em casa meia-noite, 1h da manhã, não vai estar fazendo besteira na farra. Mas é isso, é a disciplina de você organizar o dia. Nem sempre quem está fazendo muita coisa está fazendo de forma eficiente. Então o que a gente precisa fazer é organizar o dia. Né? Não, e eu vou falar que eu fico muito satisfeito com isso, porque assim, o exemplo arrasta, não tem jeito. Você pega, por exemplo, a minha filha, a Duda,
ela hoje em dia é doentinha com horário que nem eu. Às vezes a mãe, principalmente dia de jogo, né? Dia de jogo dela, que ela joga vôlei. Sim. Aí dia de jogo dela tá no horário, toda arrumada, cabelo feito. Mamãe, vamos embora, eu vou perder o horário, eu vou perder. Isso é muito... Ela pegou isso, né? Captou isso. Exatamente, não tem jeito. É o que a gente quer passar para os nossos também, né? E não só para os nossos filhos e tudo, mas para os assessores, para todo mundo que acompanha o nosso dia a dia. Sim. Então, hoje, essa coisa de você ser regrado no teu dia a dia é o que faz a gente ter não só a energia, mas também a motivação, né? Não é só você estar buscando ali um propósito e tudo, mas você tem que ter essa disciplina que te facilita, né? A forma de você ter o seu dia organizado, com regra, com horário, com tudo certinho, é o que faz a gente conseguir ter a eficiência no trabalho. Ônus e bônus, né? Agora, quanto mais regrado, quanto mais disciplina você tem, mais sorte você dá. Não tem jeito. Exato. A sorte acompanha Não quem tem faz como, a coisa certa. Não tem como. E o exemplo arrasta. A gente que é pai, a gente sabe disso, Mel. Quanto mais você entrega, mais a pessoa te olha, te admira. Teu pai é um exemplo. Muito. Teu pai é um outro grande exemplo disso. Meu, ele me arrasta muito. E aí vai, não tem jeito. Ele te arrasta, aí pega ele, coloca comigo. Minha mãe. Lá em casa é bacana também. que eu já conhecia a Luana, minha mulher, na política, né? Então ela já acostumou desde cedo a saber como que era e ela trabalhou nisso muito tempo. Então, já menos um problema, porque em casa já tinha essa relação super tranquila em relação a como funciona o trabalho político. E depois os filhos, eles vão entendendo como que é uma rotina dessa. Então, se você falar assim, você vai descansar no sábado e domingo. Beleza, eu posso até não ter nada num sábado ou num domingo, mas eu tô antenado. Se acontecer alguma coisa, né, sabe que A minha equipe, por exemplo, ela fica maluca comigo, que marca um horário, por exemplo, reunião, a gente vive fazendo reunião, né, que agora... Não tem como, quando você vai crescendo, você tem que ir colocando agenda, reunião. O pessoal às vezes marca 1h da tarde. Dá 1h02, 1h03, o nego tá entrando na sala, eu já tô com o pezinho para cima esperando todo mundo. Aí eu olho, falo, gente, é horário. Vocês estão esperando o quê? Vambora. Verdade ou não é, Xará? Aí. Pô, não tem te dá se você marcou uma pessoa chegou 1h02, você fala boa noite, né? Aí já dá aquela constrangida. É isso. Já Daqui a pouquinho você começa a mudar a vida das pessoas. Mas é bacana ver que em casa, assim, os filhos, todo mundo já entende que a rotina, assim, fui eu que escolhi isso. Eles veem que eu faço porque eu gosto, não é obrigação. Então, isso já criou uma relação muito boa, assim, com todos, entendendo, né, como é a dinâmica do nosso dia a dia. Legal. Agora vamos falar sobre paixão? Vamos falar de paixão? Bora, Mel. Somos apaixonados pela cidade maravilhosa. Temos um paulista. Eu nasci em São Paulo, mas eu sou carioca de coração. De coração, isso mesmo. Não é catarinense? E eu também, eu sou catarinense, mas também apaixonada pelo Rio, né? E quando a gente fala de Rio de Janeiro, quando a gente anda pela cidade... O que mais te inspira nessa cidade maravilhosa? A gente tem as paisagens naturais talvez consideradas as mais bonitas do mundo. Então, duas coisas que sempre incomodaram. Primeiro, uma série de regras que atrapalham as pessoas, né? Então, um dos meus objetivos no trabalho da política é criar condições para que a cidade atraia os empreendedores, gere renda, gere emprego, venham os turistas. Turismo. Então, estou buscando ainda sempre melhorar o quesito segurança jurídica. Para que você queira montar a sua loja, né, o seu negócio, você saiba qual é a regra e essa regra não vai mudar no meio do caminho. Claro. Então é uma forma... Você ter tranquilidade, né, para trabalhar. Então a regra é essa. Então eu vou investir porque eu sei que a regra é essa. Né? Não vai ficar toda hora mudando. Então por isso que a gente tenta sempre fazer as leis amarradinhas para depois numa canetada não poder mudar. Sim. Tá? E a outra é a segurança pública. Esse ainda é um problema grande. Sim. Né? Então, o caso da segurança jurídica, eu posso mexer nas leis que a gente tem feito ao longo desses 4 mandatos. Né? E segurança é um caminho que a gente vislumbra, não agora diretamente, né? Porque o município tem a sua pequena parcela de contribuição nesse tema, mas que a gente, na verdade, políticos, muita coisa na mão do Estado. Né? E aí a gente vê os problemas. Mas no início desse ano, o STF publicou uma decisão dizendo que os municípios podem sim participar também de uma forma mais forte da segurança pública.
através do quê? Através de seus agentes das guardas municipais que podem ser armados. E aí, nesse ano também, a gente promoveu uma alteração numa lei e criou uma lei nova. Uma, mudando a lei orgânica do município, permitindo o uso de arma de fogo pela guarda municipal. Então, agora o guarda pode ter arma. E segundo, não é a guarda inteira que vai ser armada. A gente criou as regras e os requisitos para a criação desse, está sendo chamado de grupo de elite da guarda, que vai ser o time que vai estar com a guarda armada. Que bacana isso. Então, qual é a ideia? Essas leis foram aprovadas no primeiro semestre, então já começou a ter um recrutamento e um treinamento bem assim, rígido em termos de quais são os que estão aptos, vão fazer teste, vão fazer prova, vão fazer ali os exames que têm que ser feitos. E esse grupo já começou a ser treinado, para até o fim do ano estar preparado e início do ano que vem ele estar nas ruas. Então a ideia é que não vai ser um grupo que vai trabalhar, por exemplo, igual a PM sobe lá na comunidade para bater tiro com traficantes. Não. Esse grupo ele vai atuar mais no dia a dia ali dos bairros, e estilo segurança presente tem. Perfeito. Para ajudar no patrulhamento mais ostensivo ali, né? E você pega ali os delitos que sejam mais do dia a dia. Além disso, a prefeitura hoje conta com um equipamento chamado de Civitas, que ele tem uma série de câmeras de monitoramento para ajudar, com tecnologia, para ajudar nessa questão da inteligência, você conseguir ter um monitoramento para ajudar as forças policiais, da Polícia Civil, a elucidarem os casos de crimes. Então, assim, se isso estivesse funcionando, por exemplo, naquele momento da Marielle, tudo, você poderia desde cedo já saber ali, né, tudo que aconteceu. Então, esse equipamento está sendo muito útil, inclusive para a Polícia Civil poder ter essas informações nos casos do dia a dia que tem acontecido. Né? Então, agora descobriram, parece que uma quadrilha aí de roubo de carga, porque conseguiram pelo Civitas captar ali as filmagens corretas que levaram a polícia a chegar às pessoas. Cada dia vai ficar mais difícil para o bandido funcionar dentro do Rio de Janeiro. Começa a ficar aquele Big Brother, né, da vida real, né? Então a prefeitura hoje começou a ter uma participação mais efetiva nisso. E aí eu espero que isso seja realmente, né, assim, mais efetivo para a elucidação de crimes, para amenizar ou pelo menos prevenir, né, antes de acontecer. Com certeza vai prevenir demais da conta. E que ajude as forças do Estado a se organizarem melhor, né, para que a gente consiga ter também esse quesito de segurança pública, se não resolvido, que não vai resolver isso, claro, né, de um dia para o outro, uma hora para outra, mas que a gente tem uma perspectiva ali olhando lá, né, para frente, de que isso vai melhorar. Então, eu acredito que pode, sim, né? Então, é isso. A gente está trabalhando muito nessa questão da legislação da segurança jurídica, da segurança pública, e a cidade do Rio precisa estar bem nesses quesitos para a gente olhar para aquela história de que nossos pais falavam, que o Rio é a cidade do futuro e tal. Espero que seja. E vou trabalhar muito para isso. Trabalha para isso, né? E o teu sonho como político? É difícil você vislumbrar eu quero ser, sei lá, deputado, quero ser senador, quero ser governador. Às vezes a gente planeja uma coisa, mas 2 anos depois a história muda, né? Então... Varejo é desse jeito, tá? A gente coloca uma linha reta, mas é caleidoscópica, né? Assim, uma coisa meio assim. Então é isso, eu já pensei em subir de nível, assim, vou tentar... ser deputado, porque também no âmbito federal você tem algumas mudanças que você pode ser mais propositivo, né? Então, Código Penal, né? A gente tem uma série de questionamentos em relação àquela coisa da saidinha do preso, né? Da audiência de custódia. Não é que eu sou contra a audiência de custódia, mas a pessoa que foi uma vez para a audiência de custódia foi solta. Vai a segunda, vai a terceira, vai a quarta, vai a 10ª, não dá. Verdade. Vou fazer 10 audiências de custódia para a mesma pessoa? Tá errado. Há pouco tempo a gente soube de um caso de um sujeito que estava com 86 passagens pela polícia. Só isso? Né? E aí? 86 Esse sujeito não tem jeito. Lógico. Não tem jeito. Possível. Então, foi a primeira, foi solto ali. Na segunda já errou, já não pode mais. Vai ter que ficar preso. Sim. Né? Então, essas alterações precisam ser feitas nas leis penais ou de processo penal. E essas mudanças só são possíveis via âmbito federal, que, né, a responsabilidade é federal em relação a essa legislação. Tem algumas leis no âmbito federal que elas podem ser mexidas, né? Então eu já pensei muito nisso, estou fazendo essa avaliação
ainda, né? Se o momento é agora, se pode ser mais à frente. Mas eu gosto muito também do legislativo, sim. Já tive experiência de secretário, mas numa secretaria pequena, que foi de defesa dos animais, né? Durante 1 ano. Hoje, talvez, dependendo de um convite, podia topar ser secretário? Talvez sim. Né? Alguma coisa talvez ligada a desenvolvimento econômico, né? Nessa pegada, ou algum tema de que eu goste bastante, que possa também implementar tipo esporte, né? Uma coisa bacana. Então tem coisas que a gente... Coisas que de fato que conversam com a tua vida, né? poderiam ter alguma relação. Mas gosto muito do legislativo porque acho que eu aprendi a ter uma equipe também que me ajuda a gente a construir essas leis que sejam realmente... que causem algum impacto positivo para a vida das pessoas. Eu não quero ser aquele parlamentar que vai ser conhecido pelo que mais aprovou lei, mas eu quero ser alguém que aprovou leis relevantes. Que de fato funcione pro dia a dia do cidadão, né? Que seja de qualidade, não na quantidade. Perfeito. Né? Igual a torcida do Botafogo, é qualidade, tá? Eu ia até brincar com ele, mas eu não vou brincar não, porque até porque, né, no maior momento da tua vida, a gente estava do seu lado. Você estava lá. Exatamente. Torcendo por vocês, na torcida do Botafogo. Ano passado. Pô, Aliás, ano passado, que ano, né? Uma vitória eleitoral com mais de 40 mil votos. Campeonato Brasileiro, Campeonato da Libertadores, em 2024... Inesquecível, né? Inesquecível. Igual vai ser difícil ter. Aliás, eu vou fazer um comentário. Foi a melhor final de Libertadores que eu fui. Eu fui a todas as finais de Libertadores do Flamengo, mas a estrutura de Buenos Aires foi fantástica. E uma outra coisa que foi muito legal foi a história de quantas e quantas famílias estavam ali naquele momento se dando. Com as gerações, né? Às vezes tinha avô, pai e neto. As torcidas se misturando, né? A torcida do Botafogo, a torcida do Atlético. Foi fantástico isso. Foi um exemplo de cidadania que as duas torcidas deram, porque como você falou, era pai, era avô, era o neto, era a família inteira assistindo esse jogo. Foi tudo, né? Foi tudo muito, muito, muito emocionante, assim. Sim. E estar com os amigos é muito bom, né? Mais nos momentos bons. Então, foi muito bacana, assim, a gente estar todo mundo junto ali. Foi, inesquecível. Né? E você falou sobre o seu sonho. Mas qual que é a marca que você quer deixar, assim, não só como vereador, mas como cidadão do Rio? Alguém que foi competente, relevante, alguém que deixou as leis que realmente ajudaram as pessoas a construir as suas vidas, né? Ou a resolver as suas vidas. Então, o que eu quero é isso, deixar um legado de leis ou de ações que sejam relevantes para que as pessoas olhem e falem, pô, isso aqui transformou a minha vida, transformou a minha área. Um dos exemplos que eu vou dar aqui, vai acabar agora a obra, vai inaugurar daqui a pouco o Parque Piedade, que é onde era a Gama Filho. Sim. Então, a Gama Filho tinha uma história, né, de educação, esporte, cultura, tudo isso. A universidade fechou lá em 2013 e 2014, e era um bairro onde a gente tinha uma atuação forte, que é Piedade, e meu pai se formou em medicina na Gama Filho. Então, quando chegou lá em 2020, olhando aquele troço tudo largado, e quando a Gama Filho fechou, não é só a universidade que fecha. A padaria, o comércio, tudo que tinha no entorno. O churrasquinho, todo mundo acabou tudo, saiu tudo. Então, como que você, às vezes, fomenta essa atividade? Você revitalizando um espaço. Você tira aquele olhar de degradação e revitaliza. Conseguimos levar o Eduardo Paslar, ele se comprometeu a tirar um projeto do papel, a gente construiu esse projeto. Vai ter o Parque Piedade, mas era a universidade, podia ter alguma coisa de educação, mas vai ter. Porque do lado ali a FEComércio assumiu uma parte do terreno que ficava toda a estrutura esportiva e de cultura da Gama Filho. Lá no início, né? No início o parque aquático, o ginásio poliesportivo, o teatro. Eles vão reformar tudo e vão construir 2 escolas e vão botar o SESC, odontologia, né? Vão botar uma parte de saúde da mulher ali. Fantástico. Então, só que a obra deles vai acabar no final do ano que vem. Mas, né, vai transformar de novo lugar. Claro. Então, olhando hoje ali, os moradores de Piedade, né? Com aquela, nosso bairro tá ruim, feio, isso tudo aconteceu agora, vai ser outra história. Então, quando a gente faz umas ações que nem são tão grandes como essa da Gama Filho. Mas eu lembro que no mandato passado, eu peguei umas 3 ruas, que eu lembro assim, choveu, quando chove muito, a água subia 2 metros. Tanto de gente, perdi minha geladeira, perdi meu fogão, perdi meu carro, perdi não sei o quê.
que precisa fazer? Tem que fazer a obra de drenagem. Aí pegava o pessoal da prefeitura, levava, tinha um projeto com orçamento. Uma obra dessa custa quanto? Custa 3 milhões. Eduardo, é isso. Vamos fazer. Fez. Então, em Piedade mesmo, ali próximo. Uma rua que enchia 2 metros, hoje chove e não alaga mais. O outro lado de Piedade também, uma outra rua que também tinha esse problema. Fizemos lá, não alaga mais. No Meia, tem um bar conhecido no Meia chamado Biricutico. E aí teve uma imagem que rodou e viralizou, de um WhatsApp, de um videozinho, que choveu muito, mas tinha uma galera no bar tomando essa cerveja, aí um ônibus passou, fez uma onda, e essa onda derrubou o cara bebendo a cerveja na cadeira do bar. Então aquilo ficou marcante, né? Mas, pô, isso aqui é no centro do Meia, cara, tem um negócio desse, né? O negócio... Então foi uma das obras de drenagem que a gente conseguiu fazer o prefeito executar ali também, né? Então a gente pegou vários pontos, assim... problemas crônicos de 40 anos que não eram resolvidos, gente, para resolver. Então, tanto em relação às leis, Mel, que a gente fez e ficam de legado para que as pessoas olhem, pô, isso aqui me ajudou, né? Sim. Eu consigo agora investir, eu consigo agora fazer o meu negócio sabendo que a regra é essa, que mudou para melhor. Agora eu consigo investir bem. Mas também essas ações do dia a dia, que a gente olha o problema, articula para fazer a prefeitura executar o serviço que vai resolver o problema. Então eu quero que depois, quando passar toda essa minha fase, eu olhe e falo, pô, esse cara resolveu muitas coisas aqui pra gente. Legal. Né? Seja através de lei, seja através desses atos. Falamos sobre marca, eu quero aproveitar esse gancho e a gente preparou um presente pra você. Aliás, pra você não, pra sua família. Eu tô vendo que vai servir pra todo mundo. Da nossa família, né? Da nossa família. Pode abrir? Pra sua Por família, favor. por favor. Cadê o... First class. A gente falou tanto em sonho, né, Rafael? Jogo de cama. Que nada melhor que você começar Aí, a ó. dormir num jogo de E cama, esse também. 400 fios. Olha o livro, olha o Parte do livro. presente. Nada é impossível. Aí, garoto, obrigado aí pelo... Esse livro conta a carinho. história de um cara muito bacana. Ó, vale? esses dias, sem brincadeira, não é papo de político, não. A gente tava conversando lá em casa que a gente precisa comprar uma cama nova com jogo de cama novo. Já vendo? tá Metade aí, do caminho foi resolvido o problema. Tá resolvido. O problema. Pô, bacana. Obrigado, Mel, pelo Obrigada. presente aí, tá? E o livro que com certeza é uma inspiração, não só pra mim, mas pra todo mundo aí, Esse conhecendo livro, a tua esse história. livro eu falo com muita vontade, com muito carinho, porque assim, os livros mudaram a minha vida, Rafael. Eu era uma pessoa que eu não tinha condição de nada, eu era lavador de carro, eu acho que eu já te contei isso, né? Mas através dos livros que eu comecei a enxergar um mundo que eu não tinha possibilidade nenhuma, né? Então os livros me colocavam no mundo que eu não teria a menor condição de ir. Então, assim, o que eu tive demais na minha vida foi leitura e treino. Então, eu queria passar em vida para as Boa, pessoas com certeza. essa oportunidade das pessoas acreditarem que nada é impossível. Você acabou de me dar uma ideia aqui, ó. Quando eu tiver mais pro final da carreira política, fazer um livro de bastidor também. Acho que vai ser interessante aí. Super. Tua história merece, não temos dúvida nenhuma disso, E né, você Mel? falou uma... Só puxando aí o gancho sobre treino, sobre você ter estudado durante muito tempo. O sucesso é isso, o sucesso é treinável, não é? Sim. Totalmente. Lá na Câmara a gente, às vezes, conversa com vereadores, né? A gente fala muito, é muita resenha também, porque cada um, né, vai contando a sua história das coisas ali e tudo. Mas o bacana é de ver que assim, eu entrei ainda jovem, né? Tava com 32 na eleição, 33 assumi o mandato. Tô com 45 hoje, mas eu já vejo lá que alguns me consideram meio que o tio. Eu tô mudando de... cabelo mais branco, menos cabelo e tudo. Mas alguns já olham o tio, né? Aí vem com aquelas coisas de perguntar coisas de quem já tem uma experiência maior mesmo, Claro. né? Então, o que eu quero também é isso, Mel. É saber que a cada mandato eu vou querer fazer melhor que o anterior. Né? O meu terceiro mandato foi melhor que o segundo, que foi melhor que o primeiro. Espero que esse quarto seja melhor que o terceiro e assim sucessivamente. Até a gente conseguir dar o melhor para poder fazer o E eu o tenho certo à certeza que cidade. esse teu livro vai ter muita história, muita história. Tem tudo para ter. Não posso falar, não posso contar nada das coisas agora, mas lá na frente, né? Depois aí vai estar liberado, não é não? Que legal, é isso mesmo. E agora, para encerrar,
para encerrar, deixa uma mensagem para tocar no coração de todos que estão nos ouvindo. Bom, vamos lá. Tenham fé, que sem Deus a gente não chega a lugar algum. Isso aí a gente vai, assim, cada vez mais sabendo que sozinho a gente não chega. Mas tendo fé a gente chega. E como você falou, né? A sorte vem quando você está com fé e fazendo as coisas certas ali. Tenham fé, disciplina, regra, né? E sejam dedicados sempre, né? Não dá para fazer mais ou menos. Tem que fazer bem feito. Então lá atrás, quando eu tive a oportunidade de fazer uma escolha, eu fiz uma escolha e abdiquei das outras, porque entendi que ali eu tinha que me dedicar 100% do tempo. Quando a gente tem bons exemplos, né? Em casa tinha, felizmente, a gente talvez tenha uma responsabilidade até maior de poder fazer de tudo para, no mínimo, igualar. Eu sei que esperam de mim que seja maior, que eu seja mais. Meu objetivo sempre foi igualar. Então, que a gente tenha muita dedicação e não dá para fazer mais ou menos. Quando for fazer, cai de cabeça, entra com tudo para fazer o melhor que você puder, dentro daquilo que você pode no momento. Então, acho que isso a gente leva como regra de vida. E tudo que a gente tem feito, sempre também com muita fé, né? Acredito muito em Deus e a gente consegue realizar as coisas. Então, acho que a minha vida tem sido pautada por isso, especialmente nesses anos que eu estou ali com o mandato, exercendo o mandato, que a população carioca me deu essa oportunidade para a gente poder representá-los da melhor forma. Legal. Muito inspirador esse bate-papo, assim, desmistificou muitas ideias que eu tinha sobre, sabe? É realmente inspirador ver você, um cara que tá ali no dia a dia, né, com pessoas que querem fazer acontecer. Muito obrigada. Isso aí, obrigado. Olha, Mel, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tinha certeza que esse papo ia te deixar do jeito que você ficou. Emocionada, inspirada, porque assim, a tua história, a tua dedicação inspiram as pessoas. Obrigado aí pela... E isso é muito bacana, Rafael, muito bacana. Essa entrega, esse amor que você tem pela cidade e pelas pessoas que estão nela. Nosso muito obrigado. Muito eu obrigada. que agradeço, André e Mel, aí pela oportunidade do bate-papo. pessoas... Você tá na idade boa aí para depois, né? Eu tô aprendendo ainda. Quem sabe, né, André? Já plantamos a sementinha. Isso aí. É isso aí. Mas como que as pessoas te acham no Instagram? Qual que é o seu arroba? O Instagram é o meu nome completo, Rafael Aloísio Freitas. Aloísa com O, com I, com S. Então, só vamos deixar seguir. Aí na tela. Seguir o Rafael. E a gente bota ali sempre um pouquinho do nosso dia a dia, não é tudo, que não dá para ser tudo, mas boa parte das nossas ações, das leis, do trabalho, tá ali no Instagram. Então, Rafael Aloísio Freitas, ou o telefone lá do nosso gabinete é o 3814-2024. Fechado? Fechou. Muito Beleza? obrigada. Obrigado pela oportunidade de participar aí do Café com Pivete. Né? Tenha muito sucesso. Sei que ainda vai ter muitas histórias boas e bacanas de convidados que vão vir aqui com vocês. Mas a gente começou com o pé direito. Tenho certeza disso. Muito obrigado. André. Obrigado, Mel. Sempre à disposição. Obrigada.